Então, 35 anos é isto, é um estalo, não é? Eu não tenho uma visão nostálgica do passado, não tenho uma visão muito menos saudosista, muito menos autocomplacente, procuro fugir disso como o diabo da cruz. E o que é que isto significa? Eu não olho o passado como... Eu olho o passado como um campo aberto no qual eu quero exercer a minha influência, ou seja, eu quero... ou queremos voltar nesta evocação do passado, influenciá-lo no sentido de preparar o presente e projetar o futuro. O passado tem, e nesse sentido, o passado tem muitas coisas positivas, tem muitas pistas, traz muitas possibilidades de trabalho e de reinvenção de coisas que fizemos, mas que podem ser feitas de outra maneira, que podem ser lidas de outra maneira e da qual podemos extrair conteúdos, pistas, direções que nos ajudem a continuar, que é isso que importa, é continuar. Eu acho que talvez o marco mais, aquilo que me interessava mais e que me continua a interessar é uma ideia de liberdade. Eu acho que a questão da liberdade sempre foi a liberdade e o inconformismo. Porque a liberdade pressupõe inconformismo, que pressupõe uma certa rebeldia, pressupõe horizonte. E isso, aliás, o primeiro espetáculo chamava-se Pequeno Areal junto à falésia com cravos parece-me. É um título muito comprido, mas que é todo um programa, não é? Pequeno Areal, uma coisinha pequena, provisória, que não é propriamente uma casa, é um pequeno areal, junto a uma falésia, junto a um abismo, porque de facto nós queremos arriscar, queremos porventura voar, ou estatelar-nos ao comprido. Com cravos parece-me, o que significa uma projeção política, não é? Os cravos tinham a ver com o 25 de Abril. Eu nasci ainda antes do 25 de Abril e essa ideia de democracia é uma ideia que me é muito cara e é um projeto sempre em construção. Isso desde a primeira hora eu tive presente que a democracia não era um dado adquirido. Até porque me recordo muito do fascismo, tenho isso, era muito miúdo, mas tenho isso presente. Recordo-me do que era viver nesse Portugal. E, portanto, essas questões, essa questão cívica, essa questão do empenho ético, no sentido de fazer do teatro uma plataforma estética, uma plataforma em que, através do exercício do jogo teatral, nós conseguimos plasmar algumas questões, conseguimos criar alguma inquietação e ao mesmo tempo algum horizonte, isso foi importante, mas, portanto, o marco assim muito concreto seria, para já, esse espetáculo, que foi o primeiro, mas depois a questão, e talvez a questão também, agora aqui a conversar contigo, a questão da sobrevivência, que era uma questão, na altura, muito pouco, estamos a falar dos anos 90, princípio dos anos 90, do século passado, a questão da sobrevivência, porque eu recordo-me que foi um conjunto de textos que chamámos na altura Pentateuco, Manual de Sobrevivência para o ano 2000, a ideia que o século XXI ia ser um século de sobrevivência. Não um século de abundância, como tudo apontava, não um século em que as coisas iam correr bem, mas um século em que as coisas se avizinhavam, ou pelo menos havia essa intuição, que as coisas podiam correr muito mal. E, portanto, a ideia de sobrevivência, a ideia de criar, tanto que neste espetáculo que eu estou a fazer agora, a palavra-chave é modo de vida. Nós temos que encontrar um modo de vida diferente, que nos permita passar desta sobrevivência em que nos sobressaltamos todos os dias para algo mais fluido, melhor, mais justo, mais tranquilo. Porque eu acho que a gente lá está, mais uma vez estamos a falar das qualidades, nós temos, ou pelo menos eu identifico em mim muitos defeitos, são sobretudo os defeitos que me interessam, as minhas partes, os meus comportamentos falhados, os meus erros, a minha responsabilidade.
a minha responsabilidade, a resposta que eu consigo dar, a resposta contínua que eu tenho que dar às minhas falhas, aos meus, àquilo em que, porque normalmente há aquela postura de as suas qualidades, aquela vaidade um pouco pífia que me interessa muito pouco. E creio que o teatro obriga-nos a isso, ou pelo menos a mim obriga-me a isso, a refletir muito mais nos defeitos, nas falhas, nos erros, porque é a partir desse confronto com as minhas quedas, com os meus tropeções, com o meu estatelar ao comprido, que eu me levanto, ou não. E, portanto, acho que é essa, porque há sempre, muitas vezes, a tendência para nos colocarmos para nos sentirmos bem no pedestal, mas o pedestal é muito efêmero, o pedestal é só a antecipação da queda seguinte, não é? E, portanto, eu acho que, e o teatro, julgo que, o teatro enquanto esforço de saúde, não é? Saúde, estou a pensar saúde física, saúde mental, saúde de cabeça, não é? Acho que tem essa virtude, tem pelo menos essa possibilidade. E eu não me canso de tentar exercê-la e de... Olha agora, olha para ti agora. E agora? Fizeste merda. Outra tempestade lá está, é um olhar para o passado, neste caso a tempestade escrita pelo William Shakespeare, e reinterpretar aquilo, olhar para aquilo com um novo olhar, colocar questões. E se o Caliban não fosse aquela figura que normalmente nos é apresentada como um monstro disforme, mas pelo contrário, o símbolo de elegância, o sinal de elegância fosse dado por ele, pelo Caliban. E se, pelo contrário, aquele que normalmente é apresentado como a figura poderosa, iluminada, dominante, quase transcendental, fosse o indivíduo nervoso, atabalhoado, perdido no seu próprio labirinto, o próspero, não é? Se o próspero não representasse a prosperidade, mas a crise. E o Caliban, pelo contrário, fosse então representasse a possibilidade de uma outra história, de uma outra possibilidade das pessoas se encontrarem. E aqui, claramente, entra esta questão que eu acho que está em cima da mesa. E no outro dia alguém me falava disto, já não me lembro quem, era porque esta questão que temos com os países de língua oficial portuguesa, com o Brasil, com a África, os países da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Ainda agora estivemos a apresentar... Aliás, este espetáculo estreou em Cabo Verde. E, portanto, como é que a história pode ser revista, reescrita, no sentido repensada, influenciar o passado, lá está, para podermos repensar o presente e projetar um futuro diferente, mais justo. O que os clássicos têm é essas camadas. Os clássicos são como um humus, não é? Em que tu, sempre que vais fazer um espetáculo, de certo modo, estás a lançar uma semente. E esse humus permite que são os textos clássicos, estão sempre lá. Eu acho que não se pode, muitas vezes, eu só consigo conceber o contemporâneo é o clássico. Ou seja, aquilo que me o Shakespeare é meu contemporâneo, os gregos são meus contemporâneos, no sentido em que eles me ajudam a pensar e a refazer o meu tempo. Não é? E nesse sentido, estava a usar esta imagem do humus, porque as coisas ao mesmo tempo estão mortas, mas estão a nascer, estão a renascer. Há plantas que morreram, mas e sobre os restos delas, outras nascem, os cogumelos aparecem, há um micélio que se estende por debaixo da terra, não é? E esse lado vivo, esse lado dinâmico, os clássicos são esse campo, são esse terreno bom, esse terreno, essa terra boa. Não é? Por isso é que voltamos sempre aos clássicos, não é? Eles estão lá para nos ajudar a colher os frutos, os novos frutos, as laranjas. Estamos no inverno. Então, nós no dia 25 de janeiro vamos ter, às 19h30, vamos ter o espetáculo, a Outra Tempestade, este espetáculo que estava a referir. Depois vamos ter o lançamento, a partir das 21h30, o lançamento do livro, de um livro que é
O livro é o teatro incompleto. O que é o teatro incompleto? O teatro incompleto, no fim de contas, já vai no terceiro volume. Este é o terceiro volume do Teatro Incompleto. É a recolha dos textos que a Garagem vem ensinar ao longo destes 35 anos. Vamos no terceiro volume. E vamos ter muitos, porque são muitas peças, não é? E neste terceiro volume engloba 5 peças, depois as pessoas terão a oportunidade de revisitar essas peças, e é sobretudo um documento. É sobretudo um documento que se pretende, um documento vivo, que possa ser pegado pelas pessoas que o entenderem, não apenas para fazer a crónica do que foi, mas sobretudo a crónica do que pode ser. E depois do lançamento do livro, há bolo e há festa, para as pessoas virem e celebrarem e conversarmos e dançarmos e pronto, e dizermos disparates, porque temos direito a isso também. Tem que ser. Tem que ser. Isso é muito pessoal, sem dúvida, mas o teatro tem para mim esse caráter vital. Vital. Não é uma coisa que se recomende muito, não é? Porque é perigoso realmente, mas sem essa vertigem que falava do início, isto não tem sentido. E para mim continua a ser essa paixão e essa doença, uma doença que eu quero que seja boa, mas é uma doença. É continuar. Neste momento, eu estou aqui e estou com uma equipa renovada, gente muito jovem. Eu também, eu sou o mais novo deles todos, portanto estou muito feliz, porque eles é que são os velhos, mas eu acho que essa ideia essa brincadeira boa e ao mesmo tempo essa contracena arriscada, mas porosa, viva, que nós estabelecemos aqui na Garagem, com quem vem, com quem esteve e já não está, com quem regressa, com quem comunica. Outro dia uma pessoa que aqui passou, João Pinheiro, está na Áustria e mandou parabéns aqui da Áustria. Eu acho que ao mesmo tempo, essa ubiquidade e essa intemporalidade, no sentido em que não nos importamos de envelhecer e não nos importamos de viver com todas as nossas idades, isso é muito bom, e o entusiasmo permanece. E, portanto, eu conto continuar, e, citando Palmira Bastos, morrer de pé como as árvores. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto.